Olá a todos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Muito bom dia. É sempre uma alegria para nós fazermos esse programa que é o Manhã Viva, sabendo que desse lado a gente querida que nos acompanha sempre neste horário. E o tema do nosso programa de hoje é um tema que tem sido bastante falado, não só aqui por nós na Canção Nova, mas de forma geral no nosso meio cristão. Então o tema é: os leigos são chamados à santidade. Isso mesmo, é um tema que toca a mim e a todos que nos acompanham. A você que está em casa agora, talvez cuidando de casa ou cuidando de um filho, né, que é leiga como eu. Todos nós temos esse chamado à santidade, porque a santidade é uma vocação universal, é para todo filho de Deus, todo aquele que é batizado. Mas nós vamos aprofundar melhor o tema, conhecendo também o testemunho, a experiência de vida de dois leigos que são missionários. Estou aqui na nossa sala de estar com os nossos convidados de hoje, que é a Ana Sofia, que é missionária, leiga associada espiritana, e o senhor Maia, que também é leigo associado espiritano, dessa congregação bonita que o nome já nos inspira a lembrar, a pensar no Espírito Santo, não é? Então, nós vamos conversar, ouvir aqui a partilha, que com certeza será muito interessante, vai encher o nosso coração de desejo pela santidade. Já quero acolher com um bom dia, seu Maia. Bom dia, bem-vindo. Bem-vinda, Ana Sofia. Bom dia, obrigada. A Canção Nova agradece a presença de vocês. É sempre um gosto para nós receber pessoas tão queridas, especiais, não é? E hoje, de forma especial, vocês, que é a primeira vez que estão conosco, não é? Exatamente. Nós é que agradecemos também a oportunidade que dão de nós expor-nos um bocadinho aquilo que nos move, no fim, a nossa união a Deus. Que bênção, né? A nós todos e a quem nos acompanha, vai ser um programa maravilhoso e inspirador, como eu dizia antes. E é costume de nós fazermos o nosso momento de oração antes de nós começarmos propriamente dizendo a nossa conversa. Então, eu queria convidar os dois para conduzirem a nossa oração de hoje. Muito bem. Então, comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar com uma oração invocando exatamente o Espírito Santo. Santo e adorável Espírito, fazei-me escutar a vossa amável voz. Refrescai-me com o vosso divino sopro. Quero ser para vós como leve pena, a fim de que o vosso sopro me conduza onde quiser e eu não lhe ofereça a menor resistência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. São missionários do Espírito Santo. Tinha que ser uma oração invocando a presença do Espírito Santo. Que bênção, não é? Exatamente. E eu gostaria de começar a nossa conversa partilhando aqui um trecho que está referenciado na página dos missionários do Espírito Santo, que exemplifica bastante o tema que nós vamos tratar hoje. Muitas vezes pensamos que a santidade, né, esse tema, é só para os religiosos, né, os sacerdotes, as religiosas, mas não. Nós vamos perceber hoje que realmente todos nós somos chamados e Deus nos quer santos. Então diz assim: todos os cristãos são, pois, chamados e obrigados a tender à santidade e perfeição do próprio estado. Procurem, por isso, ordenar retamente os próprios afetos para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade. É um trecho tirado da Lumen Gentium, que é um documento, não é? Que fala muito sobre a santidade, não é isso? Exatamente. E eu gostaria que, começar aqui perguntando para vocês, que partilhassem o testemunho, né? Como vocês descobriram essa vocação junto aos missionários do Espírito Santo. Eu posso começar? Eu
Sou mãe de 2 pequenos, sou esposa e também enfermeira, ou seja, tenho uma vida laical, como a maior parte das pessoas que nos acompanha. Eu tive a graça de pertencer desde nova, desde o início da catequese, a uma paróquia com a presença de Jovens Sem Fronteiras, que são o ramo jovem da família dos Missionários do Espírito Santo, e também com um grupo de LIAM. A LIAM é a Liga Intensificadora da Ação Missionária, que também é um movimento laical da família espiritana. Eu tive a graça de nascer para a fé numa paróquia onde estavam estes 2 movimentos presentes. Então, desde muito nova, desde o início, que eu sempre ouvi o testemunho dos leigos missionários espiritanos que iam em missão a gentes, sempre vi o seu trabalho, mesmo na nossa própria paróquia. E esse testemunho foi aquilo que sempre me chamou a aproximar-me dos missionários do Espírito Santo. Então, foi um caminho bastante natural. Quando eu tive 15, 16 anos, entrei naturalmente no grupo de Jovens Sem Fronteiras, fiz o meu crescimento na fé enquanto jovem, então na família espiritana enquanto Jovem Sem Fronteiras, e fui sempre continuando próxima porque, de facto, esta missão do Espírito Santo me fazia sentido. Estive também numa organização não governamental para o desenvolvimento, que é Sol Sem Fronteiras, que também pertence à família espiritana. Estive durante alguns anos também na direção. E depois, então, desse caminho, surgiu esta oportunidade de um compromisso ainda mais formal, um compromisso de vida, que é este compromisso de ser leiga espiritana associada. Sim. No caso da Ana Sofia, você, como já disse, é casada e o seu esposo também é membro? Exatamente. O meu marido é o casal, não é? É também ele, o leigo espiritano associado. Nós conhecemos precisamente na nossa paróquia de origem, no Barreiro, e temos um caminho de ligação à família espiritana muito parecido. Ambos conhecemos os espiritanos desde o início da nossa entrada na vida cristã. Por isso, sempre nos mantivemos próximos e também enquanto casal e enquanto família tentamos também passar estes valores também aos nossos filhos, que ainda são muito pequenos. Sim. Têm 4 anos e 2 anos, por isso não entendem a dimensão, mas queremos muito que eles também possam crescer e crescer também na fé junto do Espírito Santo. É o melhor que nós pais desejamos para os filhos, né? Uma família espiritana, então. Sim. E o senhor Maia? Eu tive um percurso um bocadinho diferente. Eu até aos 40 anos, neste momento tenho 76, ou vou fazer 76 brevemente, não era um homem de igreja. Não ia à missa, não comia assim, ia quando havia alguma razão especial. Com 40 anos, Deus resolveu abanar-me, fazer-me cair do cavalo, para utilizar a expressão referente a São Paulo. E então, passado relativamente pouco tempo, mais concretamente dia 24 de abril de 1991, um padre espiritano fez na minha paróquia, na Trofa, uma ação missionária de um fim de semana com vista a formar um grupo de Aliama. E foi assim que eu fui um dos que respondi positivamente para uma reunião a seguir e foi assim, pela mão desse padre António Farias, que eu comecei a conhecer a família dos espiritanos. O que me marcou foi que eu vi que, nessa altura, a espiritualidade espiritana era resposta para eu me encontrar, portanto, para a minha vida. E fui fazendo essa caminhada cada vez mais profunda, portanto, dentro da Liame, depois, mais tarde, aquilo que se chama as Fraternidades Espiritanas, que é outro grupo de pessoas que se reúnem, do qual a minha esposa faz parte. Ela não é leiga espiritana associada, mas faz parte dessa fraternidade. Sim. E fui fazendo a caminhada com os espiritanos até hoje. Não é? Que bonito. De maneira que bebo das mesmas fontes, das mesmas origens, portanto, dos fundadores. Claro. Deus tem seus caminhos, né, seu Maia? Diga, desculpa. Deus tem seus caminhos. Sim, este é o caminho, não é? O caminho. Que bênção. Ana Sofia, mas fala para nós, para quem está em casa, assim, curioso como eu, né? E se encantando também por essa espiritualidade, né? Por essa congregação. O que é ser
um missionário espiritano? Você, por exemplo, que é uma mãe que exerce as suas funções normais na sociedade, né, trabalhadora, conta para nós. Sim. Então, ser um leigo associado espiritano é essencialmente mostrar a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo em todas as vertentes da nossa vida. Ou seja, eu sou enfermeira profissionalmente e mesmo tenho a graça de poder estar junto de pessoas em situação especialmente vulnerável, de grande sofrimento, é poder, por exemplo, nestes momentos, estar presente, estar verdadeiramente presente com estas pessoas, trazer a alegria de Cristo para estes momentos que de alguma forma possam ser alento. É ter esta responsabilidade de ser efetivamente a presença do Espírito Santo aqui em todos. Ser também enquanto mãe, enquanto esposa, em qualquer vertente da nossa vida. É esta responsabilidade. Sim. De onde você está, testemunhar ali essa presença, né? Isso é bonito. E como faz falta hoje, não é? Sim, é isso. Em todos os setores, né? Faz falta esse testemunho de fé, né? Que também ajuda outras pessoas. Seu Maia, qual que é a missão dos espiritanos? A missão, assim, a visão de espiritualidade dos espiritanos, qual é? A missão dos espiritanos vem desde os fundadores, uma atenção muito especial aos mais pobres, portanto, aos mais frágeis, ler a realidade e ver, efetivamente, o que é que Deus nos chama perante a realidade que nos coloca na nossa frente. Não é? É uma missão que luta pela justiça, que luta pela paz, que procura levar a situações de primeira evangelização, ou onde a evangelização ainda, digamos, não chegou suficiente, de uma forma suficiente. Portanto, é uma missão que se caracteriza e digamos, características da espiritualidade espiritana, a abertura, a docilidade, isso implica o despojamento, portanto, a abertura da sociedade ao espírito, o despojamento, o acolher, sobretudo também uma grande atenção ao diferente. Por exemplo, os espiritanos estão em 62 países, muitos deles de religiões completamente diferentes. Portanto, aí estabelece o diálogo interreligioso. Portanto, mas nós, por exemplo, nas nossas paróquias, cada vez mais temos imigrantes que também não são da nossa religião, mas a nossa postura, o nosso dizer bom dia às pessoas, o abrir, é isso. Isso também faz parte de passar o amor de Deus, não é? Portanto, há toda esta disponibilidade de abertura, de entrega e de receber o outro, não é? Claro que isto caracteriza-se com uma humildade, uma transparência enorme e há uma vida, é uma vida vivida naquilo que Lieberman, que é o segundo fundador dos espiritanos, falava que é a união prática. É a vida de oração e ação. Uma ação que é feita também, portanto, em oração, e a oração que se traduz na ação. Estão profundamente interligadas, não é? Sim. Portanto, isso é uma característica muito grande, não é? Pois há uma outra característica muito grande, que é o espírito de comunidade, não é? Os leigos espiritanos associados têm um programa de formação, que neste momento são 18 meses, onde, por exemplo, marca muito essa questão que nós leigos estamos ligados concretamente a uma comunidade. Eu estou, por exemplo, ligado à comunidade do Porto, não é? Sim. Pinheiro Manso. Portanto, esse convívio, as relações com a comunidade, o integrar-se na comunidade, não é? Portanto, nós, uns são professos, outros são leigos, mas temos, digamos, a nossa vocação de missão, embora com atividades, ações, munos, portanto, ministérios diferentes, mas há ali, eu vou dizer assim, em termos matemáticos, um denominador comum. Esse denominador comum é exatamente o Espírito Santo que nos chama a uma ação. E temos espiritanos com projetos ligados a trabalhar diretamente com
com professos. Podemos ter espiritanos a trabalhar, digamos, espiritanos leigos a trabalhar, digamos, nas suas paróquias, como, por exemplo, é o meu caso, não é? Posso dar, por exemplo, um caso muito concreto. Eu, por exemplo, faço uma formação para adultos na minha paróquia. Também com o grupo da Liam, portanto, que é o grupo missionário da minha paróquia, não é? Tudo isso é feito com esta espiritualidade, não é? Que nós tentamos passar, não é? Pronto, é isso. E depois partilhamos nas tais fraternidades em que nos encontramos uma vez por mês, em que pessoas que são das mais variadas profissões, umas estão nos movimentos, outras estão noutros, ligados aos espiritanos, mas encontramos-nos naquele mês para partilhar, ao fim e ao cabo, a tal espiritualidade comum. Não é? Um bocadinho passa por aí. E faz tanto sentido estar ligado ao nome, né, Espiritanos, porque o Espírito Santo faz tudo isso conosco, né? Leva-nos à ação, não é? O Espírito Santo leva-nos à unidade, não é? Ao amor, à caridade, é fruto realmente da ação do Espírito Santo, sem dúvida, né? Isso, sem dúvida, não é? Aliás, isso foi uma nota logo no nosso primeiro fundador, Cláudio Francisco Polar de Place, em que ele, com este desejo de seguir este caminho, se quiser eu posso contar rapidamente como é que isso começou e vai ver, ele em breve viu que só com as suas capacidades ele não conseguia levar à frente o projeto. E é aí quando ele resolve entregar-se completamente ao Espírito Santo. Que bonito. E, portanto, o Espírito Santo é que vai ser o Senhor da sua vida e o Senhor dos seus projetos. Que bonito. Eu estava pensando aqui, Ana Sofia, que geralmente nós temos uma facilidade para nos dirigir a Jesus, não é? Ao Pai, mas às vezes rezamos pouco ao Espírito Santo, né? Que é uma pessoa, né? É uma pessoa... É Deus também, né? Sim, é a Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e é bonito a gente perceber essa espiritualidade tão viva, né? Esse relacionamento, né, Sofia? Com o Espírito Santo, eu diria que a primeira manifestação de Deus é sempre do Espírito Santo. Nós vemos o anúncio a Maria. Sim. O Espírito Santo, portanto, chama. Ele conduz-nos ao Pai. E o Pai entrega-nos ao Filho. E depois nós somos de Cristo, como diz São Paulo, não é? E, portanto, o nosso modelo de santidade, o nosso modelo total de tudo é Jesus Cristo. E, portanto, mas o alimento de Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Se nós fazemos parte, até pelo nosso batismo, não é? Somos como que uma célula do corpo de Cristo. Se nós fazemos parte disso, o nosso alimento deve ser, ao seguir isto, estamos a fazer a vontade do Pai. E tudo isso faz porquê? Pela ação do Espírito Santo. Espírito Santo. Não é? Para mim, isto é muito importante. E lembro, por exemplo, eu fiz o curso de Teologia dos que fazem os diáconos permanentes. E, por exemplo, lembro-me das palavras de Karl Rahner, que dizia, sobre a Santíssima Trindade, sabemos o que sabemos, mais não sabemos, nem precisamos de saber. Eu também sobre a Santíssima Trindade sei isto chega-me, não preciso mais. E o que nós podemos fazer, Sofia, quem está nos acompanhando agora, que sentiu essa curiosidade, né, esse anseio, o que fazemos para ser um missionário? O que é necessário para ser um leigo espiritano? Para ser um leigo associado espiritano, é preciso um caminho de grande proximidade aos missionários do Espírito Santo, porque nós fazemos um compromisso de entrega da nossa vida. Por isso é um compromisso de grande responsabilidade e de entrega total e de compromisso de testemunho precisamente deste Espírito Santo. Por isso é preciso um caminho de acompanhamento e de proximidade à família espiritana. Nós estamos presentes em várias paróquias em Portugal, algumas delas com párocos efetivamente missionários do Espírito Santo, os próprios
professo estão como párocos das paróquias. Em outras estamos presentes através do Jovens Sem Fronteiras, da Liga Intensificadora da Ação Missionária, que são os movimentos de leigos da família espiritana e que têm inserção paroquial e que são grupos inicialmente paroquiais e que depois pertencem aos movimentos e à família espiritana. Sim. E a grande parte de nós leigos foi através desses movimentos que nos aproximámos da congregação e foi através desses movimentos que conhecemos os missionários do Espírito Santo e que fomos ganhando ainda mais esta pertença. Sim. E nós ouvimos falar muito dos Jovens Sem Fronteiras, não é? Sim, é um sim. movimento lindo, não é? Um Sim. trabalho belíssimo. Para mim foi novo, não sabia que por trás, lógico, né? Olha que bênção, estão os missionários espiritanos, então, né? É isso mesmo, sim. Realmente é o Espírito Santo que faz todo esse trabalho, não é, seu Maia? Sim, há também outros movimentos, como há movimentos professores que é o MOMIP, há o movimento dos ex-alunos que se constituem em movimento que são usados, há o voluntariado missionário, quer a LIAM, quer Jogos Sem Fronteiras, quer o MAMIP têm os seus estatutos aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa. Sim. Portanto, são movimentos da Igreja Portuguesa. Também é um dos requisitos, como é compreensível, para na fase de preparação, portanto, conforme eu falei há pouco, os 18 meses que atualmente se fazem de preparação para ser leigo espiritano, é evidente que conhecer a história, a espiritualidade, o carisma da congregação, isso é fundamental. Mas a formação é bastante mais alargada. Tem teologia cristã, tem formação exatamente no campo, por exemplo, da natureza, portanto, da conservação da natureza, no campo da oração, muito importante, não é? Portanto, é um leque, e, enfim, de uma cultura e dos conhecimentos bastante alargados, não é? No campo das relações, por exemplo, eu fiz o Enneagrama, outras pessoas têm possibilidades de fazer isso, etc. Quer dizer, a formação é essencial. Mas é necessário conhecer de fato, né? Só se ama o que se conhece, não é? Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Tem que estar mesmo próximo. Aqui em Fátima há a casa dos missionários espiritanos? Em Fátima não há casa. Há casa no Porto, em Barcelos, em Braga, em Lisboa há 2 casas. E depois há outras comunidades pelo país, comunidades paroquiais, há também em Coimbra, na Régua. Na Régua. Sim. E há outras paróquias, há paróquias no Algarve, há paróquias no Alentejo. Que estão entregues a espiritanos. Exatamente, a missionários espiritanos. Que bênção. Que nas paróquias também se bebe essa espiritualidade, né? Uma paróquia espiritana, né? Foi a experiência que você fez, não é? Olha que bênção. E é assim que o Senhor vai chamando, né? E a nível familiar, quais são os desafios a nível familiar? No seu caso, que bênção que seu esposo também... Sim. É ele também leigo, não é? Espiritano, associado, né? O espiritano. No caso do senhor também, a sua esposa não é associada, mas participa, né? Mas conhece os espiritanos, também acompanhado a minha caminhada e faz parte da tal fraternidade. Uma fraternidade que temos no Porto, não é? O leigo associado, nós temos muitas palavras. Nós humanos temos muitas palavras para tudo. A grande palavra é a palavra de Deus e, se calhar, a nossa grande palavra, embora nós necessitemos da palavra, mas é mais a nossa forma de estar, a nossa forma de viver. É aquilo que normalmente nós chamamos de testemunho, não é? O testemunho. Mas é isso que vai questionar. É isso que vai questionar. Deixe-me dar-lhe um exemplo que me está a ocorrer. Claro. Porque este exemplo, inclusivamente, revela um bocadinho o que é a atenção desta espiritualidade espiritana na atenção aos mais pobres. Uma vez eu ia passar no parque da minha terra, lá num parque central, e vi uma pessoa e pensei assim, esta pessoa deve ser um sem-abrigo. Não é? E bem, perguntei como é que se chama, falava, etc. A partir dela, para ser breve, conheci todos os sem-abrigo que lá havia.
fiz o levantamento completo deles, não só o nome, o bilhete de identidade, as razões por que estavam ali, etc, etc, etc. E daí desencadeou-se e fui ter com o parque, olha, nós temos esta situação, e levei-o ao sítio onde eles dormiam e ele ficou espantado, nem sabia que havia aquela situação. Pronto, portanto, depois havia, por exemplo, o caso de um casal, e o caso dele, um senhor, em que a Cruz Vermelha, que serve refeições a pessoas em dificuldade, não é? Esse senhor não estava a usufruir, porque, claro, precisava de uma autorização, pronto, vamos dizer assim, a parte burocrática, uma autorização de alguém e tal. E não estava a receber nada. O RSI, que na altura eram 100 e poucos euros, mas há uma grande diferença entre o 0 e os 100 e poucos euros, não é? Na vida da pessoa. E eu fui falar com quem devia ir falar para desbloquear as situações. Falei com as pessoas e, passado pouco tempo, a pessoa estava a ter a refeição e estava a receber o RSI. Ora, é isto que é a tal questão de nós estarmos com atenção aos mais humildes, aos mais frágeis. É verdade. Aí tem um exemplo. Que bênção, seu Maia. Vamos terminar esse primeiro bloco com essa história inspiradora, não é? O testemunho que o senhor acaba de nos dar na prática, né, Sofia? O que é ser um espiritano, não é? Eu me recordo de Nossa Senhora, quando ficou cheia do Espírito Santo, não ficou lá, não é? Louvando apenas e agradecendo. Ela se pôs a caminho. E o seu testemunho me lembrou essa passagem, seu Maia, de Nossa Senhora apressadamente a caminho para servir, para cuidar, para ajudar, né? Então, nós vamos encerrar esse bloco. Tem muito mais histórias lindas, inspiradoras desta congregação tão bonita, né? Vinde Espírito Santo. Eu sinto esse desejo de terminar esse bloco clamando o Espírito Santo sobre nós, porque também nós temos uma missão. Você que está aí também tem uma missão e nós precisamos descobrir a que Deus nos chama a servir neste mundo, não é? Impelidos pelo Espírito Santo. Então, já voltamos com o segundo bloco, mais conversa aqui sobre a ação do Espírito Santo que chama-nos à santidade. Os leigos são chamados à santidade. Bem-vindos de volta ao nosso Manhã Viva de hoje. Estamos no segundo bloco do programa com o tema Os leigos são chamados à santidade. Estamos conversando aqui com 2 leigos associados, missionários, né? Porque são missionários espiritanos, falando aqui da beleza, da missão desta congregação, que é toda dedicada ao Espírito Santo. Então, estamos aqui com a Ana Sofia, que é mãe, enfermeira, trabalha como qualquer dona de casa, não é? Também, com certeza, e exerce a sua missão linda como leiga associada espiritana. E o senhor Maia, que está aqui também conversando conosco, partilhando a sua experiência, o seu testemunho. Eles vieram de propósito aqui ao Manhã Viva para partilhar as suas experiências de vida e para colocar no nosso coração uma inquietação, uma santa inquietação, né, do que nós também podemos fazer para contribuir na evangelização, principalmente nós leigos, não é isso? Mas eu queria que o senhor falasse para nós, senhor Maia, a importância do leigo na evangelização. Sim, a importância da evangelização. Deixe-me começar exatamente sobre como aparece a Congregação dos Missionários do Espírito Santo. E começar por dizer que quer um fundador, quer o outro, quando fundaram as suas sociedades missionárias, Sim. eram leigos. Cláudio Pilar de Place nasceu em 1679, nasceu no seio de uma família da alta sociedade, na Bretanha, França, e o pai dele previa um futuro risonho para o filho. Estava ligado à política, portanto, previa... ele faz os estudos de Direito,
Mas ele desde sempre se sentia atraído pelos pobres e ser sacerdote. E um dia ele toma essa resolução. Larga a toga e resolve ser sacerdote. Inicialmente pensa ser sacerdote diocesano dedicado aos mais pobres. Um dia ele encontra um estudante sem meios, pobre, interessa-se por ele e começa, digamos, a sustentá-lo, portanto, enfim, tudo quanto ele necessitava. Atrás desse vem outros e assim se forma uma primeira comunidade, cerca de 12. No dia 27 de maio de 1703, essa pequena comunidade consagra-se ao Espírito Santo e à Virgem Maria. Que bonito. Fazendo o compromisso de olharem, tratarem, agirem sempre, a sua preocupação era os mais pobres. Como disse, Cláudio Pilar de Place era leigo. Sim. Ele só vai ser ordenado mais tarde, passado 4 anos, em 1707, com 28 anos. É ordenado padre. E passado 2 anos, morre, com 30 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem, com 1700. Tinha já nessa altura, quando ele morre, aquela comunidade tinha à volta de 70 membros, já eram 70. São estes que vão ser os primeiros missionários espiritanos. Depois, mais tarde, em 1734, o arcebispo de Paris aprova as regras e as constituições da sociedade, do Seminário do Espírito Santo. Mais tarde, em 1766, Roma aprova as regras da congregação e a congregação, ou melhor, em 1766, toma o título de Congregação do Espírito Santo e depois, muito mais tarde, só em 1824, é que Roma, portanto, aprova as regras e a congregação passa a depender diretamente de Roma. Interessante, conforme referi, que é uma obra destas, Cláudio Pilar de Place começa a ver que não é com as suas capacidades humanas que consegue. Então entrega-se perfeitamente ao Espírito Santo. Não é? O segundo fundador, Francisco Maria Paulo Liebermann, é filho de um rabino, é judeu. Olha. Saverne, na Alsácia, também em França. Sim. O pai prepara-o, possivelmente para ser seu sucessor como rabino, mas ele sente o chamamento e começa-se a questionar. Passa muitas voltas, que não vou, enfim, para ser breve, estar aqui a discriminar, vamos ao essencial. Ele converte-se ao cristianismo. Só é batizado com 24 anos. Converte-se ao cristianismo e aparecem 2 colegas, 2 amigos, estávamos em pleno tempo da escravatura. As colónias francesas, e esses 2 amigos propõem-lhe um projeto, não só o projeto, mas como ele dirigir esse projeto, que é chamada a Obra dos Negros. Tinha como objetivo a libertação de escravos e a sua evangelização, e evangelização dos povos africanos, e não só, sobretudo nas colónias francesas. Sim. Ele parte para Roma com esse projeto, não é aceite no sentido, enfim, não o compreendem, mas ele não desiste. Entrega-se muito ao Coração Imaculado de Maria e daí nasce a Sociedade Missionária do Imaculado Coração de Maria, fundada, portanto, por Liebermann. É dessa sociedade que, portanto, que começa a ter muita gente a aderir. Ao passo que a Congregação do Espírito Santo, que vinha de Pilar de Place, começa a diminuir. Tem regras, tem, digamos, estatutos, mas não tem grandes pessoal, e este é o contrário. E então o que é que acontece? Repare, Liebermann
não podia ser ordenado padre. Embora ele tivesse feito os seus estudos, porquê? Porque tem ataques epiléticos. A epilepsia era um impedimento para ser ordenado. Sim. Então, em 1841, os ataques epiléticos cessam e ele é ordenado padre. Mas repara que fundou quando era leigo, ainda não era, a Sociedade Missionária ainda não era padre. Sim. Em 1848 dá-se a fusão das duas. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, os objetivos, a proximidade era mais ou menos. Enfim, há certas, digamos, estas coisas nunca são fáceis, têm o seu caminho próprio, mas vamos aos resultados finais, que foram, efetivamente, portanto, a fusão. Lieberman é um homem, portanto, digamos assim, é o místico, é da parte espiritual da congregação, não é? Sim. Portanto, toda esta questão, embora isto quero-me referir no seguinte, nos escritos, ele escreveu milhares de cartas, ele deixou muitas coisas escritas. Por exemplo, em Lieberman, por exemplo, coisas deste ano, que se nós formos pensar profundamente, isto mexe cá dentro, que é, por exemplo, a tua vontade não é outra coisa senão um empecilho para que se cumpra em ti a vontade de Deus. Quer dizer, nós não devemos olhar muito para a nossa vontade, mas sim para a vontade de Deus. Cá está o abandono ao Espírito Santo. Não é? E diz mais, chama a nossa vontade uma violência. Porque ele diz, com a violência da tua vontade nunca conseguirás outra coisa senão estragar tudo. Nossa, muito forte. A oração que nós fizemos ao inicial é de Lieberman. É de Lieberman, o abandono ao Espírito, não é? Portanto, ele tem, por exemplo, e depois há esta coisa, nós estamos a falar da esperança, não é? Este ano fala-se muito da esperança, não é? Somos peregrinos da esperança. Pois ele diz, quer dizer, nós devemos ter sempre esperança e confiança em Deus, quer dizer, tu estás num determinado caminho, mas se encontras, vamos dizer assim, muros na frente, obstáculos, não te preocupes, espera que eles caiam. E depois então avança. Quer dizer, está no lugar sempre. É realmente. Pronto, é esta espiritualidade, é este, o abandono fiel. Uma questão que é muito própria nossa e que era muito própria dele, ele entrega-se completamente. Completamente. Repara, ele faz o retiro. Quando está na dúvida, porque repara que ele tem todo um percurso de judeu e depois aparece o cristianismo. E ele questiona Deus. Ele diz. Ilumina-me e diz-me qual é que é a religião verdadeira, se é dos meus pais ou se é o cristianismo. Percebe? E Deus nunca deixa de dar resposta a quem o procura. Deus faz ver que é o cristianismo. Não é? Quer dizer, é isto que é importante. É por isso que nós temos que ter sempre esta marca. Sim. Nós vivemos neste mundo, nas realidades terrenas, mas viver estas realidades terrenas bebendo, olhando, sabendo que o alfa e o ômega, o princípio e o fim da realidade terrena é a realidade celeste. Viver a realidade terrena, atenção ao que se passa à nossa volta, atenção aos irmãos, a todos, mas em especial os mais frágeis, mas sempre com a presença, não confiando em nós, com a presença de Deus, ser o Jesus Cristo que vai, como fazia Madre Teresa de Calcutá. Que bênção, testemunho bonito. Aliás, história, a Santa Teresinha de Menino Jesus, não é? Uma espiritualidade, dizem até que a espiritualidade mais estada no século XX, dizia que, exatamente, a perfeição é deixar Deus fazer a sua obra em nós. Muitas vezes isto tem a ver com o caminho da santidade, dos leigos. Sim. Não é? Nós temos que não confiar muito no que sentimos, não é? Porque senão acabamos por ser muitas vezes um peãozinho a girar sobre nós próprios, não é? Não é o que eu vejo, mas é aquilo que é o bem para o outro, aquilo que é o bem para mim, que eu sinto a inspiração de Deus. Isto é que é o importante, é o caminho. A vida é feita de opções. Sim. Temos que optar sempre aquilo que mais nos aproxima de Cristo. Sim. Sempre. Esta é a regra. É a regra. É verdade. É um desafio, não é, Sofia? Sem dúvida. E viver tudo isso nesse século que nós vivemos, né? Sim. Dessa modernidade. Eu queria que você falasse para nós quais são os maiores desafios na sua experiência, né, que você vê para exercer a sua missão, né? A sua como leiga associada espiritana.
os grandes desafios da atualidade passam muito por este viver acelerado, tudo muito rápido, tudo muito efêmero, esta noção de... Às vezes temos tudo num telemóvel, tudo Sim. é de fácil acesso, tudo nos chega depressa, mas tal como nos chega depressa, também tudo vai depressa. Vai depressa. Não é perene, não permanece. E a presença de Cristo é precisamente o oposto, não é? A presença do Espírito Santo é o oposto, é uma presença que vem, mas que fica, e que fica em nós, e que não se quer acelerada, neste ritmo de vida em que nós rapidamente somos absorvidos por isso. Sim. O grande desafio da atualidade talvez seja esse mesmo, resistirmos a este ritmo acelerado, a esta vida que passa por nós e nós nem damos por ela, não a vivemos em plenitude, não temos a consciência de que estamos aqui, não conseguimos ter a consciência de perceber que o nosso irmão está a precisar de nós. Muitas vezes, outra pessoa qualquer um de nós, já nos aconteceu, se calhar passaríamos pelo sem-abrigo que o Sr. Maia estava a contar a história e não íamos ver. Não se íamos calhar nem conta. olhávamos verdadeiramente para aquela pessoa. É verdade. E esse é o grande desafio, é não nos deixarmos absorver por esta dimensão que a vida de hoje nos pede, é o parar, o deixar o Espírito Santo atuar em nós, o olhar para o irmão, Sim. verdadeiramente, olhar nos olhos, olhar no seu coração, perceber de que forma é que aquela pessoa precisa de ser tocada por nós, precisa de ser tocada também ela pelo Espírito Santo, e que nós podemos ser esse agente, nós podemos ser aquele que leva o Espírito Santo ao outro. Sim. E a sabedoria e o discernimento sobre essa época conturbada também que nós vivemos, não é? Sim. O discernimento só o Espírito Santo que nos dá, não é? É um dom do Espírito Santo, não é? E sem ele não dá para fazer nada, né? Não leva a ação, né? Exatamente. Exatamente, quer dizer, pronto, é que era um bocadinho aquilo que eu dizia há bocado, a nossa vida é sempre de opções, nós estamos sempre a fazer opções, não é? Agora, há uma frase, estou-me a lembrar, por exemplo, que se costuma dizer muitas vezes e que se vê até inclusive dentro de nós, da Igreja, que é só a minha boa vontade chega e Deus fica de lado. Quer dizer, é este um problema. Nós julgamos que construímos com a nossa boa vontade. Costuma-se dizer assim, fazer o bem faz parte de ser cristão. Mas, para fazer o bem não é preciso ser cristão. Há milhões de pessoas no mundo que fazem o bem e não são cristãs. É verdade. Portanto, isso faz parte da nossa vida, mas não chega para nos definir. Porque a palavra cristão é seguir Cristo. E, portanto, seguir Cristo é fazer o bem, mas é muito mais do que fazer o bem. É sentir-se pelo seu batismo. Sim. E essa é uma questão fundamental hoje, que era preciso realmente... Eu sou muito apaixonado da formação de adultos, chamo catequese de adultos, eu chamo formação porque a palavra catequese ainda assusta muita gente, quando já são grandes, acham que a catequese é para os pequeninos. Para os pequenos. Pronto. E não é, né? Mas nós precisamos de catequese durante toda a vida. Da vida inteira toda a vida, precisamos não é? de catequese. O Papa Francisco diz exatamente isso, não é? Que ele precisa disso. Por isso que ele escreve as catequeses sempre, né? Exatamente. E a questão é um bocadinho isso, quer dizer, porque nós precisamos dessa formação, digamos, catequética, já que estamos a falar na questão da catequese, porque efetivamente a formação muda-nos o olhar e muda-nos a tal capacidade de fazer opção. Não a opção para o homem, mas a opção, porque uma opção feita pelo homem é uma opção que está reduzida a nós próprios. Nós temos que saber que vimos de Deus, que vamos para Deus, e era aquilo que eu dizia há um bocadinho o nosso batismo. O que é que o nosso batismo faz? Sim. O nosso batismo não foi um acontecimento lá quando nós éramos pequeninos ou outros maiores. O nosso batismo é para ser vivido aqui e agora, em cada aqui e agora da nossa vida. Não é? Isso. Porque a ação sacramental, que é isto que muitas vezes também desconhece, a ação sacramental no batismo
não é do padre ou do diácono que nos batizou. Eles é para o rito, para a forma, vamos dizer assim, entre aspas, sem ofensa para ninguém. Eles são as ferramentas. Né? Mas a ação sacramental, a quem derrama a graça sacramental é Deus. Nós, com o batismo, eu sou corpo de Deus. O Senhor é corpo de Deus, a Ana é corpo de Deus. Nós fazemos parte, em Jesus Cristo, nós somos como que uma célula do corpo de Jesus Cristo. Ora, portanto, isto está-nos uma dimensão de sair para fora de nós. E, portanto, a vida tem que ser vivida com esta dimensão, com esta verdade, com esta realidade. Não é? Sim. Portanto, o nosso batismo chama-nos exatamente a várias coisas que Jesus Cristo diz, como eu fiz fazer vós também. E de anunciai, nós, leigos, temos um sacerdócio exatamente com a mesma responsabilidade que tem um padre, cada um na sua missão. O padre tem o seu sacerdócio, mas o leigo tem um sacerdócio que não é inferior ao sacerdócio do padre. Ambos se destiram a quê? A se complementarem para construírem o reino de Deus. O padre deve preparar os leigos para o seu sacerdócio e o sacerdócio dos leigos é exercido naquilo que se falava há bocadinho, na família, no trabalho, por onde nós fazemos a nossa vida. Aí nós temos uma missão. Qual é a missão? O ide anunciai. Ou seja, o leigo tem o direito, o dever e a obrigação de anunciar Cristo sempre em toda a parte. Como dizia São Paulo, a propósito e a despropósito. Portanto, anunciá-lo com palavras e anunciá-lo com obras. Anunciá-lo o tal testemunho pela sua maneira de estar e de ser na vida. Não é? Portanto, isto é a missão do leigo. E a grande, talvez, falha, num aspecto de evangelização, é a falha da preparação dos leigos no seu sacerdócio, que lhe é próprio. E bates mal. Sim. E bates mal. Verdade. Porque tudo parte do facto de sermos filhos de Deus. É daí que tudo parte. E depois, então, uns têm o seu sacerdote, a sua missão, outros têm outra. Não é? Mas o leigo, infelizmente, talvez por uma catequese deficiente, pensa que é muito cristão porque, olha, eu estou-lhe a dizer isto, estou-me a lembrar de um professor da Universidade Católica, que eu já estive em 2 conferências que ele deu, e em que ele falava exatamente do sacerdócio laical, dos leigos. E ele dizia exatamente isto que eu acabei de dizer. Portanto, os leigos, qual é o sacerdócio leigo? No fim, houve uma pessoa que é catequista e que lhe fez esta pergunta. Mas eu, como catequista e tal, e ele disse logo, minha senhora, a sua primeira vocação não é ser catequista. É viver o seu sacerdócio batismal conforme o que ele tinha acabado de dizer. Na família, no trabalho, por onde passa, aí é que a senhora deve construir o reino de Deus, é que deve construir, com atenção ao seu irmão, ser uma testemunha do amor de Deus. Essa é a sua primeira missão. Depois, se tiver tempo, então seja lá catequista, que faz muito bem. Né? Mas é depois se tiver tempo. O resultado é que, muitas vezes, pensa-se que é por facto de ser catequista, ou ministro da comunhão, ou leitor, ou isto, aquilo, já sou um grande cristão. Já está tudo certo, já sou um grande cristão. Com o quê? Com as minhas habilidades. Sabe o que é que isso resulta? Dar péssimos testemunhos. É verdade. Porque não se dá testemunho do que vem de Deus. Dá-se testemunho das minhas capacidades. E isso não é evangelizar. Sim. Viver a missão no estado de vida, não é? O desafio, não é? E como é que é a espiritualidade de vocês, Sofia, no seu caso? O que se vive no dia a dia, as práticas espirituais? Sim. Então, há uma coisa que é importante para mantermos esta relação com Cristo. É o essencial a qualquer cristão, é a oração, não é? A oração é este meio de relação que é essencial e que temos que manter. Procuramos fazê-lo, no nosso caso, também em família, e procuramos, mais do que a relação também individual, ter aqui esta dinâmica também em família. Não sei se... Sim, eu vi uma vez um bispo
que foi bispo de Setúbal, mas foi durante muito tempo bispo auxiliar do Porto, Dom Gilberto Canavarro. Ele, há muitos anos, quando ele era bispo auxiliar do Porto, ouvi uma frase dele que nunca mais me esqueci. Que ele disse assim: o essencial na nossa vida é estabelecer uma relação de intimidade profunda com Jesus Cristo. Ou uma relação de eu e tu. Isto é o fundamental. E é. Não há vida cristã sem oração. Agora podemos falar aqui muito sobre o que é que se entende por oração. Não vou por aí. Mas deixe-me lembrar, tenho um livro de um jesuíta que é o Padre Dário Pedroso, em que ele diz assim: a oração começa quando as palavras se calam. Porque oração é unir o nosso coração ao coração de Deus. Um coração que se abre para receber o que é que Deus, cá está o Espírito Santo, lhe diz. Não é? Sim. Aí começa a oração. Não é? Eu tenho uma oração que uma vez falava a um padre espiritano que foi durante 3 anos meu diretor espiritual, e em que eu uma vez, numas conversas com ele, eu disse assim: olha, eu não sou de grandes palavras na oração, porque antes de abrir a boca, já Jesus Cristo sabe o que é que eu vou dizer e o que é que se passa no meu interior. E muitas vezes a minha oração é chegar à beira do Senhor e dizer-lhe assim: perdoa e ajuda. E esse padre disse-me assim: mas essa é uma grande oração. Uhum. E sem dúvida que é. Nós temos, portanto, não há vida cristã, não há apostolado, não há nada sem oração. Agora, uma oração é tal união prática do padre Liberman também. Tudo quanto fazemos é missão. Tudo quanto fazemos, devemos fazê-lo em estado de oração. Porque tudo quanto fazemos na presença de Deus. E, portanto, tudo quanto fazemos deve ser sempre com o nosso coração inclinado para Deus, recebendo de Deus aquilo que o Evangelho diz: amai os inimigos. Mas o homem só por ele é capaz de amar os inimigos. Nós vemos que não, a realidade está aí, está lá fora, o mundo diz-nos que não é? Sim. Amar os inimigos só é possível a partir de Deus. Porque só nós não confiarmos em nós próprios, mas abandonarmos a nossa vida, nós passamos a ser até de ter uma dimensão eterna. A morte deixa de assustar. Porque passamos a ver as coisas e a viver já neste mundo, mas com a presença daquele que é eterno. E que, portanto, é aquele que justifica a nossa existência. E, portanto, a partir daí, qual é que nos pode acontecer? A desgraça, o correr mal as coisas nunca foi o mal. Pelo contrário, é aí que a gente cresce. É para nos ajudar, não é? Portanto, é isso. Nós vamos à vida dos grandes santos. Há várias lacunas em nós todos, que é, por exemplo, é importante ler a vida dos grandes santos. Ver, todo o santo só foi santo a partir do momento em que ele se despojou dele próprio e se entregou a Deus. Nós vemos isso em tantos, Santo Inácio de Loyola, Santo Firmino, etc. Só para Assis. E nenhum teve livre do sofrimento, não é? É. Nenhum deles, não é? Porque não há a chamada noite escura ou sofrimento. Isso é para quê? Isso é para nos fazer ressuscitar. Sim, é verdade. É isso. Que bonito. Olha, a conversa tão boa e estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Poderíamos ficar aqui mais tempo partilhando, né? Mas eu tenho certeza eu costumo dizer assim: a coisa que mais me dá prazer é falar de Deus ou ouvir falar de Deus. Não me importava de ser 24 horas por dia todos os dias da minha vida. Pois foi um prazer para nós também ouvir a sua partilha, ouvir da Ana Sofia. Eu tenho certeza que quem acompanhou o programa de hoje sentiu despertar no coração esse desejo, né, de ser melhor, de crescer na santidade, né? De assumir o chamado que Deus fez para cada um de nós. Onde Ele nos colocou, pode ser que seja até em casa aí, quem nos acompanha, cuidando dos seus filhos, não necessariamente num trabalho fora, mas é aí que Deus quer te santificar. E é aí que nós somos chamados à santidade. Então, eu quero agradecer a partilha, agradecer primeiro a presença, né? Agradecer a congregação que enviou
o seu Maia, a Ana Sofia, para estar conosco nesse Manhã Viva, com esse testemunho tão bonito. Muito obrigado. Obrigada a Nós é nós. que agradecemos a oportunidade também de podermos realmente exteriorizar. Obrigada. pelo Sede convite. santos, porque o vosso Pai de Sé é santo. Isso, terminamos com essa palavra, não é? Da Sagrada Escritura, que é uma palavra de Deus para nós. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Então, que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nesse caminho, nesse chamamento à santidade. Assim terminamos o nosso programa de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam. Lembrando que o Manhã Viva fica gravado na playlist do Manhã Viva, no YouTube da Canção Nova Portugal. Esse programa fica lá gravado e você pode revê-lo ou enviar para alguém. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.